No vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre as datas de setembro para levarmos para a sala de aula. Vem comigo! Profis, setembro é um mês cheio de datas importantes, né? E muitas vezes, na hora da gente organizar a nossa aula, a gente acaba ficando um pouco perdido com isso tudo, né? A gente tem Dia da Amazônia, 7 de setembro, Semana da Pátria, né? Para os gaúchos, o 20 de setembro, a Semana Farroupilha, que também é uma data super importante. Depois a gente tem Dia da Árvore, a gente tem o Equinócio de Primavera. Então, é uma série de datas aí, além do Setembro Amarelo, que acaba abrangendo o mês inteiro, e que a gente precisa, de alguma forma, levar para a sala de aula. Então, para ajudar vocês, hoje eu trouxe aqui uma espécie de dossiê, né, com algumas ideias para trabalhar cada uma dessas datas, sem cair naquele clichê, sem ser aquela aula de sempre, então com atividades diferentes, investigativas, trazendo aí para os alunos, então, coisas interessantes que falam da data, mas que não sejam, né, só um texto, uma coisa para responder, aquilo que vai, muitas vezes, passar despercebido. Eu sou a Prof. Camila, uma das fundadoras, né, do Salva Aula, e eu trabalho, então, aí na internet já há algum tempo, levando para os professores ideias e atividades prontas, né, para ajudar a melhorar aí o processo, né, de aprendizagem dos alunos e para que os profs tenham também mais tempo para viver suas vidas e não fiquem só planejando a aula o tempo inteiro. Bom, gente, então vamos começar aqui a falar dessas datas importantes que a gente tem em setembro. A primeira delas, já no dia 5, no comecinho do mês, é o Dia da Amazônia. E aqui a gente tem muita coisa para explorar, principalmente em geografia, que é uma das minhas áreas, né? Falar então aqui, né, de biodiversidade, de preservação, dá para falar de biomas, dá para trazer uma série de conteúdos que estão previstos lá no nosso currículo, na BNCC, e que a gente pode abordar nessa data ou próximo a ela. Lá no dia 7, Independência do Brasil, então, na verdade, aqui as escolas geralmente trabalham a semana inteira, a Semana da Pátria, e esses projetos, eles culminam lá no desfile cívico, muitas vezes, aí a depender da região, e a gente pode, obviamente, trabalhar isso lá em história, como um processo histórico, não apenas como um dia isolado, e eu quero falar sobre isso com vocês. Depois, aqui no Rio Grande do Sul, sou gaúcha, né, a gente tem a Semana Farroupilha, que também é super importante, as escolas geralmente têm projetos, participam também da Semana Farroupilha nas suas cidades, do acampamento Farroupilha, né? Aqui na minha cidade a gente tem aí uma série de trabalhos, né, realizados então em conjunto, né, entre as escolas, a prefeitura, os CTGs, e é uma semana super legal para também a gente trabalhar não só história, mas memória e identidade aqui no Rio Grande do Sul, sendo que é uma semana realmente aí muito importante pra gente. E depois lá, dia 21, dia 23, né, a gente tem algumas datas aí que complementam isso. A questão da árvore, o equinócio de primavera, que também dá pra gente trabalhar aqui algumas questões, principalmente em geografia, tá? Além dessas datas, gente, eu quero só tocar com vocês Setembro Amarelo, que é super importante de levar também para a sala de aula, mas o Setembro Amarelo eu vou fazer um vídeo separado falando só dele, porque é o mês inteiro, então a gente pode trabalhar uma série de coisas aí, não apenas uma data específica, né? Bom, gente, vamos começar então pelo dia 5 de setembro, Dia da Amazônia, né? E aí eu vou trazer aqui 3 maneiras da gente fugir daquela aula muito tradicional sobre essa data. E a primeira delas, não só para esse conteúdo, mas para, né, qualquer conteúdo isso vale, comece pela pergunta e não pela resposta, né? Muitas vezes a gente, como professor, quer já levar a resposta para o nosso aluno, falar com ele, simplesmente explicar o conteúdo, né? Levar uma aula expositiva, né? Mas aqui eu convido vocês a inverterem um pouco essa ordem, né? E levar, então, a pergunta primeiro, tá? Então, antes de qualquer coisa, antes de mostrar imagem, texto, perguntar para eles, né? Quando vocês pensam na Amazônia, o que vem à cabeça de vocês? Aqui, gente, dá pra gente fazer um mapa de palavras super interessante, registrar isso no quadro, depois retomar lá no final, né? Fazer uma comparação aí entre o antes e o depois, né? E isso, inclusive, mostra pra eles que eles aprenderam alguma coisa nova e também quebra, né? Alguns clichês, alguns padrões aí que a gente tem quando a gente pensa em Amazônia ou em qualquer outro conteúdo, tá? Então, essa é muito legal, mas tem que registrar, tá, profs? Não adianta só falar com eles, né? O legal dessa atividade é a gente poder registrar isso e fazer essa comparação lá no final. Ou, se as palavras aí também já tiverem muito sentido com aquilo que a gente pretende falar, a gente pode partir dessas palavras para trazer aí o conteúdo para eles. É sempre muito legal o aluno perceber que ele tá participando de fato da aula, sendo parte real aí daquilo que a gente tá levando de conteúdo, tá? A segunda ideia, gente, transformar colorir em categorização. Então, muitas vezes a gente vai levar para o aluno um mapa, né?
pra colorir, sei lá, o mapa comparando a floresta amazônica com a Amazônia Legal, alguma coisa nesse sentido, né? Então, é legal aqui a gente já ter um código de cores pra eles realmente criarem aí essa categoria também na cabeça deles, né? Então, se eu tenho, né, algum elemento ligado à água, tem que pintar de azul, biodiversidade, eu vou pintar de verde, ameaças, eu vou pintar de vermelho, né? Então, organizar esse conhecimento deles a partir desse colorir, né? Então, não é um colorir só para passar o tempo, só porque o aluno gosta de colorir, só porque é uma atividade diferente, mas que isso se transforme em aprendizado lá no final, tá? E a terceira ideia, gente, é que isso se transforme em um compromisso real, né? Quando a gente fala aqui de Amazônia, a gente tá falando, claro, de ameaças à nossa biodiversidade, é uma questão, né, que inclusive ultrapassa aí o território brasileiro, é uma questão mundial e todo mundo, né, tem que saber que é importante preservar. Então, criar esse compromisso, né, com os alunos. Então, pedir para que cada um escreva aí uma atitude concreta que pode ajudar a gente a preservar a Amazônia. Dá para montar um mural coletivo sobre isso, na escola, na sala de aula. Dá para fazer com várias turmas, né, e criar, de fato, esse compromisso aí de que nós estamos fazendo algo concreto e não só trabalhando isso como uma coisa teórica na sala de aula. Gente, algumas ideias aqui, alguns fatos que a gente pode levar para uma roda de conversa nessa data, né? Então, a questão aqui do tamanho, né, desta área, então 7 milhões de quilômetros quadrados aí, mais ou menos, né? Então, a Amazônia ocupa uma área maior que muitos países juntos, isso é importante da gente discutir, né? O maior rio em volume, né? Então, o rio Amazonas é, além do mais extenso, o maior rio em volume de água do mundo. E por que isso é importante? Falar aqui da questão aí das comunidades que vivem ao redor do rio, das comunidades ribeirinhas, de como o rio é importante para essa região, questão do transporte, enfim, né? Então, o rio, ele tem uma importância muito grande aqui, não só o rio Amazonas, mas todos os seus afluentes aí para essa região também. A questão aqui, né, do hotspot de biodiversidade, então a gente tá falando da maior diversidade de espécies do planeta, né, muitas que a gente nem conhece ainda, e por que isso é importante? Aqui a gente pode abordar a questão dos produtos que são feitos com essas espécies, né, a gente tem aí muita questão de cosméticos, por exemplo, de medicamentos que são feitos a partir de produtos que saem lá da Amazônia. Isso também dá um trabalho muito legal com os alunos. E a questão aqui dos povos originários, né, que moram lá, enfim, que são, né, as comunidades tradicionais que vivem lá e que têm um conhecimento sobre a floresta que é muito diferente desse que nós temos. Então, como que a gente pode falar aí com os alunos sobre esses povos originários a partir da vivência deles lá na floresta mesmo, tá? Bom, gente, mudando aqui de data, então, né, falar aqui do 7 de setembro, né, e o primeiro convite que eu faço é que a gente não fale apenas da data 7 de setembro, é sim a data da independência, é feriado nacional, existe toda uma comemoração, enfim, mas que se desconstrua um pouco isso e que se fale de todo o processo que leva até a independência, né? Então, muitas vezes a gente usa a data apenas, mas a data ela é muito mais do que só isso. E na aula de história é muito importante a gente trabalhar os processos, né? Então, que a gente possa levar para a sala de aula todo esse processo. E aqui, gente, uma das ideias que eu trago é trabalhar com os mitos, né? A desconstrução desses mitos que muitas vezes a gente ouve lá desde criança, né? E que a gente não entende muito bem, enfim, né? Como um processo que é o que eu acho que é o mais interessante. Então, alguns mitos que eu trago aqui, né? Que Dom Pedro gritou sozinho à beira do riacho, por exemplo. A gente sabe que isso não é verdade, ele estava acompanhado, né? De várias pessoas ali, em viagem, tá, né, pra São Paulo, enfim, é até legal a gente levar pros alunos, né, por que falar as margens do rio Ipiranga, sendo que a sede, né, de toda a coroa portuguesa no Brasil até então é no Rio de Janeiro, então o que ele estava fazendo, enfim, né, ele estava em viagem, ele não estava no Rio. E falar, inclusive, daquela pintura famosa, né, do Pedro Américo, da Independência, que ela foi feita muitos anos depois, né, da data. Então, ela vai retratar um momento heróico realmente, né, ela vai retratar ali um Pedro primeiro em cima do seu cavalo, com a sua espada, mas hoje a gente sabe que a cena não se desenrola exatamente assim. E é legal a gente levar isso também para a sala de aula. Né? O segundo mito, que é essa ideia do processo, então, né, de que a independência aconteceu de um dia para o outro, e a gente sabe que não, né? Isso começa muito antes, lá em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, fugindo, né, de Napoleão Bonaparte. Depois a gente tem a Revolução do Porto, né? O pessoal
lá em Portugal, descontente, Dom João retorna, Dom Pedro fica aqui, enfim, né, o dia do fico, que é importante, para culminar lá no 7 de setembro, então, quando de fato a gente tem essa independência, que também pode se discutir se é mesmo uma independência, não é, enfim, né, algumas coisas diferentes dos outros processos da América Latina, né, que vão se tornar já repúblicas, o Brasil vai continuar uma monarquia, enfim, gente, dá para discutir muita coisa aqui com uma única data, né, e a ideia aqui, né, então, do Brasil inteiro ficar independente no mesmo dia. A gente sabe, né, que em alguns lugares a gente vai ter outras lutas aqui, né, e que vai acontecer o processo aí ao longo de muito tempo e não em apenas um único dia. Tá? Gente, então uma ideia de atividade aqui é criar esse júri dos mitos, né, escrever algumas afirmações aí sobre a independência, algumas reais, algumas que são mitos e algumas que precisam de algum contexto pra gente entender, e aí formar aí, né, duplas, grupos, entregar para esses alunos 3 respostas possíveis, uma para cada tipo, né, de fato, mito ou contexto, ler uma afirmação por vez e dar alguns segundos aí para os alunos decidirem e pedir então para que cada grupo dê a sua resposta ao mesmo tempo, né? Pedir para que eles expliquem o porquê dessa resposta, se é um mito, se é um fato ou se precisa de contexto, né? E sempre perguntar aí para os alunos por que escolheu essa resposta, da onde vocês tiraram isso, da onde vocês tiraram essa ideia, isso é super importante também pro decorrer da aula, tá? Gente, falando especificamente agora de Rio Grande do Sul, sou gaúcha, sei que tenho muitos profs gaúchos aí que acompanham o Salva Aula, que utilizam as nossas atividades nas suas aulas, né? E aí eu quis trazer aqui também o 20 de setembro, é uma data muito importante para nós gaúchos, as escolas elas fazem comemorações, celebrações, projetos, enfim, né? A gente tem aí toda uma questão, né, de se falar desta data, e aí eu quero trazer aqui para vocês uma ideia de um conceito para mudar um pouco aquilo que a gente pensa nessas aulas, né, e confrontar o que é história e o que é memória, né? Então, o que é a história do 20 de setembro, né, a questão aqui, né, que marca o início da Revolução Farroupilha, todo o contexto também da Revolução, que vai durar aí 10 anos, né, o que era, por que a gente, né, povo gaúcho, estava fazendo isso, quem são as pessoas que participam, né, desta revolução, né, e falar da memória, então o que fica, né, do 20 de setembro, o desfile, o CTG, a indumentária, a música, né, tudo que vai se tornar de alguma forma cultura gaúcha, né, e que parte então um pouco desta data tão importante, né? Então, perguntar aqui para os alunos, será que uma comemoração ela dá conta de contar toda a história ou ela deixa algumas coisas de fora, né? Será que nessa memória a gente tá falando de todos os agentes que participaram da Revolução? Será que a gente tá trazendo todos os fatos ou a gente tá simplesmente comemorando isso da maneira como nos foi dado como memória, né? Então é bem importante a gente trazer essa reflexão aí para a sala de aula também. E aí, gente, trago aqui algumas ideias, né, de quem a memória tradicional costuma esquecer, né? Então a gente não fala muito dessas pessoas, desses grupos, quando a gente tá falando lá das comemorações da Revolução Farroupilha, mas eles foram extremamente importantes nesse momento, né? Então, primeiro, gente, os lanceiros negros, né, que são negros, muitos deles escravizados, que vão ter aí como promessa dos estancieiros a liberdade depois da Revolução, mas a gente sabe que não foi bem isso que aconteceu, né? E então eles vão lutar aí nas tropas Farroupilha, geralmente à frente, né? Afinal, eles são negros, então tudo bem eles morrerem, né? Então eles vão à frente aí dos grupos, né? E raramente eles são lembrados, né? Quando a gente fala aí de memória, dos desfiles, do que acontece na Semana Farroupilha, né? A gente geralmente vai lembrar dos grandes fatos, dos grandes feitos, da indumentária, da comida, da música, e a gente acaba esquecendo um pouco esse outro lado, que eu acho importante a gente sim levar para a sala de aula, né? A questão das mulheres, né? Então elas vão sim fazer parte aí, né, dos grupos, né, que vão atuar, elas vão organizar as casas, elas vão cuidar muitas vezes das estâncias, elas vão dar apoio, né, às tropas. Nós temos, né, o exemplo aí da Anita Garibaldi, que vai lutar ao lado, né, do Giuseppe. Enfim, se fala muito dela, mas não é a única. Outras mulheres também foram muito importantes nessa organização. E a população livre, mas mais pobre, né? Então a gente vai ter aqui pequenos criadores, peões, trabalhadores, que também vão ser afetados pelos impactos dos conflitos, também vão participar da Revolução, mas que muitas vezes não são lembrados, né? Nós lembramos dos nomes grandes, né? Bento Gonçalves, grande estancieiro, Giuseppe Garibaldi, enfim, né? Esses que estavam talvez mais à frente, mas a gente esquece
desses pequenos criadores que também vão ser impactados aqui, tanto pela guerra em si, pelo conflito, e também pelo que é solicitado, que é a questão dos impostos, né, e tudo mais. Tá? Então, uma ideia que eu trago aqui, né, de atividade é pedir para que cada grupo de alunos traga aí uma ficha de um personagem para esses grupos também, né, e que apresente isso para a turma. Talvez isso pode virar um mural, ser exposto na escola, mas lembrar dessas pessoas também, não apenas dos grandes nomes, como a gente costuma fazer. Bom, gente, pro resto de setembro, a gente tem aqui, então, né, o Dia da Árvore, que a gente pode levar uma reflexão, né, para a sala de aula, tá? Não é a data oficial, que é lá em março, mas a gente lembra também aqui em setembro. Então, falar sobre preservação, a importância das árvores. Aqui a gente pode falar isso tanto na aula de geografia quanto na aula de ciências. É um assunto muito levado, muito tratado também lá no ensino fundamental 1, né? Do 1º ao 5º ano. Então, é uma data legal pra gente levar também pra escola. Aqui a gente tem lá no dia 22, 23, o equinócio de primavera, então a chegada da primavera. Aqui a gente pode, né, falar também lá em ciências ou em geografia sobre as estações do ano, observação da natureza, os movimentos da Terra e como eles impactam aí, né, nessa questão das estações do ano, tá? E a gente tem, então, o Setembro Amarelo o mês todo, uma data super importante aí de ser lembrada na escola. E como eu falei, vai ter um vídeo especial só falando sobre ela. E aí, gente, é claro que eu venho aqui para trazer para vocês muitos desses materiais já prontos. Afinal, é isso que o Salva Aula faz, né? Você não precisa montar a sua aula do zero, né? Então, todas essas ideias que eu trouxe aqui, elas já têm material pronto. Esse material pronto, gente, ele tem gabarito, ele é alinhado à BNCC, feito por professores, né? No caso, por mim. A gente testa isso em sala de aula, né? Então, a gente tem aqui vários materiais nos clubes do Salva Aula. Então, no clube de História, no clube de Geografia, você acessa todos esses materiais com uma assinatura anual, né? Que te dá direito aí a acessar todos os materiais que a gente tem lá na plataforma, ou você também pode comprar aí as atividades individualmente lá no salvaaula.com.br. E a gente tem, gente, material pro Dia da Amazônia, a gente já tem esse jogo pronto, né, do 7 de setembro, fato ou mito, já com os slides montados para só levar para a sala de aula, com cards que você pode recortar, ler, e as plaquinhas, né, para os alunos usarem. Eles adoram, gente, esse jogo, né, eles vão usar ali a plaquinha do verdade, do mito, fica super legal. A gente tem outros materiais sobre a independência, tá? A gente tem Jornal da Independência, eu coloquei aqui Independência em cenas para os alunos montarem essa linha do tempo e entenderem esse processo do qual a gente falou. A gente tem aqui folheto do 20 de setembro para falar sobre história e memória. A gente tem rotação por estações do 20 de setembro, super legal também para trabalhar num grande projeto aí na escola, né? Então dá para fazer até uma gincana a partir desse material. Eu sei que muitas escolas trabalham com gincana nessa época e aqui o material tá pronto. A gente tem também, gente, muitas atividades especiais para o Setembro Amarelo. Que vocês podem aí levar, né, para reflexão, para a escola, e não só para os alunos, talvez, né, mas para a escola como um todo, professores, funcionários da escola, que também acabam muitas vezes aí afetados, né, a questão da saúde mental, ela é importante para todo mundo, tá? Então a gente tem aí uma série de materiais prontos para ajudar vocês, tudo disponível lá no salvaaula.com.br. Eu vou deixar o link de cada um desses materiais aqui na descrição do vídeo também, para ajudar vocês, e vou deixar eles aqui nos cards do vídeo também, para facilitar a busca de vocês aí no site, tá? Profs, então é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês a terem aí novas ideias de como trabalhar essas datas de setembro. Setembro tá chegando, né, e é muito legal a gente levar isso pra sala de aula, porque faz parte aí da rotina dos alunos, né, quanto mais coisas a gente puder sempre levar da vida real deles, com certeza a aula se torna ainda mais interessante, mais memorável, e faz parte aí do que a gente quer que, enfim, né, eles aprendam aí. Certo, gente? Muito obrigada. Não deixem de acessar lá o salvaaula.com.br, garantir as atividades de vocês, né? Assim vocês têm muito mais tempo de vida, né? Não precisam ficar fazendo tudo do zero. A nossa ideia, o nosso intuito é realmente ajudar os professores, né, a terem mais tempo, a terem aulas mais interativas, levarem coisas diferentes para a sala de aula sem precisar ficar criando muita coisa, né? Vou convidar vocês também a conhecerem o Salvinho, né? É o nosso mascotinho aqui, né, do Salva Aula. E ele é o nosso mascotinho do Salva Aula IA, que é o nosso novo produto que já tá disponível aí para os profs e que ajuda a criar aulas completas, prontas, né? Então, o que eu passei para vocês aqui são ideias, mas o Salva Aula IA, ele cria a aula toda, né? O plano de aula, o plano adaptado, tudo aquilo que vocês precisam de fato aí
pra sala de aula sem perder tempo de novo, né? Que a gente sabe que o tempo é o nosso recurso mais precioso e a ideia do salva-aula, então, é que vocês tenham tempo pra ensinar, né? Que vocês possam usar o tempo de vocês para aquilo que é realmente importante, que é estar inteiro lá na sala de aula, levando aí pros alunos todo o conhecimento, todo, enfim, carinho, afeto, tudo aquilo que a gente tem de melhor para oferecer como professor e não perder tempo com a burocracia, com o plano de aula, com aquelas outras demandas, né, que acabam aí muitas vezes até nos adoecendo, certo? Gente, valeu, vejo vocês no próximo vídeo, até mais!